Alô, amigos, neste nosso trabalho de mostrar que contas públicas são da nossa conta, eu tenho o prazer de conversar agora com o ministro Marcos Benquerer, ministro substituto aqui do Tribunal de Contas da União, para a gente falar sobre aprovação ou não aprovação de contas públicas. E debate pronto, ministro, eu já lhe pergunto, em que consiste esse processo de aprovação de contas? Como é que ele é feito? A questão da prestação de contas, Humberto, é um princípio que é inerente a qualquer pessoa que gere, que cuida de dinheiro de outra pessoa. Isso acontece na nossa casa, por exemplo. Você pede seu filho para comprar alguma coisa no supermercado, você dá ele o dinheiro, aí ele vai lá, compra, traz o recibo e o troco. Não é isso? O síndico lá do condomínio onde você mora, ele tem que prestar conta para todos os outros condôminos. E com mais razão ainda, as pessoas que gerem recursos públicos, que são recursos arrecadados do cidadão por meio de impostos, são recursos de toda a sociedade, ele tem que prestar conta. É um princípio constitucional, um princípio óbvio. Tem que prestar contas para os proprietários desses recursos, né? Esse é o princípio básico das prestações de contas. E isso tem que ser muito bem feito, né? Ele tem o dever, né, moral, constitucional, legal, de comprovar que ele usou aquele recurso da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível. E os tribunais de contas, ou os órgãos todos que fiscalizam, eles vão verificar justamente isso. Se o administrador público cuidou bem do dinheiro do povo, né, o dinheiro da população que foi confiado àquela pessoa. Isso é uma curiosidade que eu tenho. O tribunal age concomitantemente ao gasto ou só depois que a despesa é feita é que vocês vão fiscalizar? A atuação dos tribunais de contas, atualmente, ela pode ser preventiva, pode ser concomitante ou pode ser posterior. Existem as três modalidades. Por exemplo, no caso de processo de desestatização, é um controle prévio. Antes de publicar o edital, antes da venda, do leilão, o tribunal tem que aprovar aquele edital. Isso é a fiscalização prévia, ou seja, o leilão só vai ocorrer se o tribunal previamente aprovar. Existe a fiscalização concomitante, que a gente realiza, por exemplo, em obras públicas. A obra está acontecendo e nós estamos fiscalizando ao mesmo tempo. Se detectar algum problema, nós podemos usar, solicitar correções, solicitar redirecionamento e até, em último caso, né, se o problema for muito grave, pode até cautelarmente paralisar a obra ou paralisar os pagamentos. E tem a fiscalização posterior, que é das contas. A conta de um exercício. No final do exercício, dá um prazo, o gestor encaminha a conta e o tribunal vai analisar o passado, aprovando ou não o que ele fez. Como é que se resolve quando tem dúvida, por exemplo, numa obra que está em andamento? Nesses casos, né, os gestores, os responsáveis, têm várias maneiras de trazer as suas razões, né, trazer documentos, tentar mostrar que ele está correto. O tribunal é muito aberto ao processo de contraditório, ampla defesa, e o gestor pode trazer em qualquer processo, ele trazer suas razões, e o TCU tem técnicos, né, pessoas altamente preparadas que vão analisar e verificar se ele está correto ou não. Gostaria que o senhor dissesse ao nosso telespectador como é que se dá o julgamento de uma conta pública? Bom, as contas, né, as contas anuais, a regra é que todo gestor anualmente presta conta. Então, por exemplo, alguns órgãos encaminham as contas em julho, outros em setembro de cada ano. E essas contas, de acordo com o processo previamente distribuído e divulgado, elas são prestadas nesse modelo. E, chegando ao tribunal, elas são analisadas por uma equipe técnica altamente preparada. São auditores que fazem cursos e têm um alto preparo técnico para poder analisar essas contas.
Posteriormente, passa por duas chefias na secretaria, a chefia direta e o secretário, passa pelo Ministério Público, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, vai dar o seu parecer, aí vai para o relator, e o relator vai estudar aquele processo com a sua assessoria, que aqui no Tribunal de Contas da União, aliás, são todos concursados, os assessores de todos os ministros aqui no TCU são auditores concursados, e esse processo é levado ao plenário, ao colegiado, ao plenário ou Câmara, que vai julgar esse processo. Depois de todo esse... E nisso aí, durante todo esse processo, o gestor está aberto a ver todos os passos e dar a sua opinião, contestar alguma coisa com que ele não concorde. Quais são as consequências de um julgamento de contas? Podem ser várias. Quando a conta é regular, com quitação plena, não há problema, ele está ali. Quando é regular com ressalva, o TCU dá a informação ao órgão as ressalvas para evitar que aquele problema aconteça, no caso de irregularidades mais formais. O cidadão pode interferir nisso? O cidadão pode cobrar? O que dá para fazer? Sim, com certeza. O problema mais sério é quando as contas são irregulares. Claro. E aí pode ser várias consequências. Se houver débito, às vezes a conta tem uma irregularidade que gerou um prejuízo que está expresso. O valor, na decisão do TCU, tem um valor expresso lá que pode vir acompanhado de uma multa de até 100% do valor do débito. E pode vir acompanhado de inidoneidade de uma empresa para poder licitar com a administração por até 5 anos, ou inabilitação por exercício de cargo público de 5 a 8 anos daquele gestor, além do arresto de bens, da solicitação para que a Advocacia Geral da União faça o arresto de bens daquele responsável. E a consequência para aqueles que exercem cargo político, a consequência mais gravosa é que há um encaminhamento da lista dos gestores com contas e irregularidades para o Ministério Público Eleitoral, que pode solicitar a inelegibilidade daquele gestor de acordo com a ficha limpa. Então são várias consequências que podem ser bem gravosas para os maus gestores. Para os maus gestores. Ministro Marcos Benqueredo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos e não deixando de esquecer que contas públicas são sim da nossa conta.